Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Vamos ler os 11 primeiros versículos. Colossenses, capítulo 3. Portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto, e não nas coisas terrenas, pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, também vos manifestareis com Ele em glória. Sendo assim, fazei morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más e a ganância, que também é idolatria. É por causa dessas práticas malignas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Nelas também andastes no passado, quando ainda vivieis com esses hábitos, mas agora livrai-vos de tudo isto: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas atitudes e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nessa nova ordem de vida, não há mais diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo ou pessoa livre, mas sim, Cristo é tudo e habita em todos vós. Pai, fala conosco nesta manhã, dá-nos inspiração, dá-nos uma unção fresca, especial, e que o nosso coração se alegre com essa palavra, que o nosso entendimento entenda essa palavra, segundo a revelação que Tu mesmo darás a nós. Nós Te louvamos pela Tua palavra viva, em nome de Jesus. Amém. O título dessa mensagem de hoje é Mortos e Marcados. Essa passagem de Colossenses capítulo 3, ela tem um link, ela é uma continuação do que vem falando no capítulo 2. E eu vou fazer menção ainda daqui a pouco. E eu estive estudando e Deus me deu não uma nova visão, mas Ele abriu mais o meu entendimento. Quando a gente lê por ler, mas agora livrai-vos de tudo isto: raiva, ódio, maldade, difamação, palavra, não mintais uns aos outros, pois já despiste do velho homem em suas atitudes, vos revestiste. Se a gente passar batido assim, a gente é capaz de não entender muito. Mas se você pedir esclarecimento a Deus, quando estiver lendo qualquer passagem da Bíblia, e tem que ser assim, porque é uma palavra revelada, eu tenho dito isso. Você não pode entender com seu entendimento, com seu intelecto, você tem que entender por revelação, porque os servos que escreveram, o apóstolo Paulo escrevendo a Colossenses, ele foi revelado, e ele escreveu, obviamente, para o entendimento do homem, mas há coisas aqui que nós precisamos saber o porquê,
qual é o propósito, qual é o princípio do negócio. Se nós não entendermos, a gente fica voando e passa a ser uma regra. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, não faz agora não pode mais. Virou a página, você agora é outra pessoa. E não é assim. Quando ele diz, no versículo 2, pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas. Pensar nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas. Como e por quê? Como é que eu penso nos objetivos do alto? Como é que eu consigo entender o alto? Como é que eu consigo discernir o alto? Ou seja, em algumas versões diz, pensai nas coisas lá do alto. E que coisas são essas? Como é que eu posso fazer isso? O versículo 2 diz que nós estamos, eu vou usar esse termo agora para muita coisa aqui na igreja, nós estamos tecnicamente desconectados daqui para estarmos tecnicamente conectados no alto. O que é tecnicamente? Tecnicamente é aquilo seguinte, você aceitou Jesus hoje, tecnicamente você é uma nova criatura. E como é de fato? Quando você passar a fazer as coisas do alto e cada dia se despir das coisas da terra e se revestir, e essa palavra no original ele quer dizer se vos revestides, tirou a roupa, então despistes, e colocou uma nova roupa. E só vamos saber, e só vamos fazer isso, ou seja, só vamos deixar de ser tecnicamente desconectados e tecnicamente conectados quando nós dermos o start. É como se eu dissesse, está preparado para ser, mas ainda não é. Quando nós entendermos isso, nós vamos entender acerca do batismo melhor. Nós vamos entender que para sermos batizados, nós temos que entender com o intelecto o que é a decisão, o que significa a decisão que nós estamos tomando. Não pode ser na emoção. Nós temos que fazer contas. E a partir dali, nós temos que desligar o tecnicamente e ligar as atitudes, para que nós saiamos do automático e entremos numa novidade de vida. O versículo 3 diz assim, pois morrestes e a vossa vida está, eu gosto dessa tradução aqui, escondida com Cristo. Como é que você vai entender isso? Você vai entender que quando Cristo, que é a nossa vida, então Ele agora é a nossa vida. E a nossa vida nós não vemos porque ela está escondida em Cristo. E por que ela não está visível? Porque a resposta está no versículo 4. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, também vos manifestarei com Ele, não na glória, mas em glória. O que ele está dizendo? A vida que vocês estão tendo está escondida, nova, porque vocês estão num processo de aperfeiçoamento. E a vida antiga, ela tecnicamente, que estava morta porque você deu a sua palavra e batizou-se, ela agora vai ser trabalhada por quem? Por Deus, pelo Espírito Santo, que está em nós, que nos matou e nos marcou. Então a nossa vida está escondida em Cristo porque morremos para a vida antiga. Então se nós morremos e ainda não estamos em glória com Ele lá,
nossa vida está escondida. Então nós temos, a partir de agora, uma nova vida. É como se eu falasse uma vida virtual, que nós não podemos ver, porque nós hoje vemos em parte, amanhã veremos em totalidade, face a face, porque, vou repetir, ela está escondida em Cristo. Então Cristo agasalhou a nossa vida e disse que o diabo não toca, porque se eu abrir, o diabo pega, porque você ainda não tem uma vida santa, você ainda não está com uma vida em glória. Quantos entenderam isso? Você está em restabelecimento. Sabe aquele irmão que fica doente e saiu do perigo, aí o médico faz algumas observações: olha, você cuidado, você não pode pegar vento, você não pode sair, você não pode pegar um vírus, cuidado com isso. Então ele fica como se fosse protegido. A essência dessa explicação do apóstolo Paulo é o seguinte: vocês morreram, acabaram de nascer e precisam de cuidados. Olha só a observação aqui, que me dá base para isso. Diz assim: sendo que já morremos com Cristo, a nossa vida está oculta nele. E ele em Deus. Assim que Cristo retornar, o nosso estado glorioso será manifestado. E isso está em 1 João, capítulo 3, versículo 2. Coloca aí na tela, 1 João, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2. Então a nossa vida está oculta nele. Irmãos, isso é tão profundo, e o Espírito Santo vai nos dando entendimento. Amados, agora somos filhos de Deus. Agora quando? Agora quando você decidiu, agora que você foi morto e marcado com o batismo. E nós vamos fazer uma comparação com o Antigo Testamento, com a circuncisão. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Então, irmãos, aqui tem duas coisas que nós temos que prestar atenção. É que tem uma garantia de que a nossa vida está nele, mas temos que ter um cuidado, porque ainda não somos aquilo que ele falou que seremos, porque ele não se manifestou em glória e nós também com ele não fomos manifestados em glória. Significa dizer que nós temos que ter todo o cuidado para não sermos contaminados, e esse cuidado chama-se Espírito Santo, que veio para habitar em nós. Olha o que diz o versículo 5: sendo assim, fazei morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más e a ganância, que também é idolatria. No batismo, quando nós optamos, quando nós aceitamos a ter Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós precisamos ser batizados. Por quê? Por causa da marca. E Jesus não tem nenhum interesse que nós, não tem nenhum interesse, não é a palavra, ele tem consciência de que nós seremos batizados, mesmo sendo imperfeitos, porque é através dessa marca que ele vai fazer, que é o selo do batismo, que é a marca, que Satanás perderá a legalidade sobre a nossa vida. Mas para isso, ele, mesmo assim digo, ele vai tentar nos sucumbir, ele vai tentar nos atacar, e a nossa vida precisa estar escondida nele, oculta. O que é oculta? As pessoas têm que olhar para nós, ver essa vida, mas não ver a vida que nós vivemos. Sim, ver a outra vida que está oculta, que é a vida que está em Cristo. No batismo nós recebemos a graça do novo nascimento e da salvação eterna. Quem crer e for batizado será salvo. Recebemos a promessa, a graça.
cuja garantia, tem uma garantia, é a habitação do Espírito Santo em nossa nova natureza. Então, quem se encarregará de fazer todas essas coisas, não sei se os irmãos estão comigo, se os irmãos estão acompanhando, é o Espírito Santo. Ele é quem vai fazer com que as coisas pouco a pouco estejam saindo do virtual para o real. E o real vai ser quando nós começarmos a agir de acordo com as coisas lá do alto. E as coisas que não são lá do alto, são daqui, e elas são manifestas, elas estão aqui, ó. Imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más, ganância, ódio, livrai disso tudo. O que é que ele está falando aqui? Que o novo homem, que agora somos, tem a imagem de Deus recriada nele. Ela foi perdida. Nós já explicamos isso aqui. Deus, quando fez o homem, Ele fez a imagem e semelhança dele. E depois dali, todos os outros tiveram a imagem distorcida. E lá em Gênesis capítulo 5, se não me engano, versículo 3, não precisa abrir, é só para fazer menção, diz que Adão então teve os filhos, e depois ele teve as gerações, ele tinha tantos anos, e os filhos foram feitos à sua imagem, a imagem dele, não de Deus. Por quê? Porque havia uma quebra, e agora isso precisa ser recriado, e para ser recriado é no novo homem. Que novo homem? Aquele que aceita Jesus e passa a viver das coisas lá do alto. Há uma observação aqui tão interessante que eu marquei, que fala sobre a comparação da circuncisão com o batismo. A circuncisão foi feita por Deus para separar um povo, mas esse povo era o povo judeu. Não era todo homem que era circuncidado, só o judeu. Era um povo escolhido. E Jesus veio para completar, ou seja, para fazer perfeito tudo aquilo que estava em sombra. Jesus veio para fazer perfeito. E o batismo, no batismo isso se torna perfeito. Então o batismo é a substituição da circuncisão. Segundo o King James diz, assim o batismo cristão toma o lugar da circuncisão na nova aliança. Por quê? Porque o valor e o poder desse ato transcendental é simbolizado pelo batismo. Que ato? A perfeição de Cristo, que morre, vence a morte, ressuscita e promete a todos aqueles que nele crerem e forem batizados, eles serão salvos. Agora, um novo povo é marcado, não os judeus, mas não há distinção, porque todos eles, o grego, o judeu, todos os povos. Então, o que acontece? O diabo quer fazer de nós uma pessoa, e nós somos todos diferentes, e Cristo é quem vai fazer e dar essa unidade em nós. Mas para isso, nós temos que aprender. Aqui no comentário ele disse que essa nova vida, ela não é um toque como as pessoas pensam, e muitas pessoas caem porque ao serem batizados eles se descansam, eles deixam achando o seguinte: eu agora já estou no céu, e ali ele não procura aprender aquilo que Jesus está ensinando para nós e quer ensinar para nós. E é aí que mora o perigo. Ali começa uma nova vida, não termina uma vida. Terminou a vida antiga, mas vai começar. E essa nova vida ainda está escondida, oculta em Cristo, que está em Deus. Como é que é aprender? Aprender a viver sob orientação do Espírito Santo.
Se eu sou uma pessoa que me irrito fácil, é porque eu estou precisando de uma dose maior do Espírito Santo. E todos nós temos alguma coisa. Não procure, estou vendo lá. Enquanto você está vendo lá, tem 10 olhando para você. Porque todos nós temos algumas coisas para acertarmos e melhorarmos, para termos uma novidade de vida. E isso é aprendizado. Mas para aprendermos, nós temos que deixar o Espírito Santo ser nosso dono. E muitas vezes nós não temos deixado. Nós temos que orar, deixar que Ele fale conosco, mas nós temos que pedir a Ele que tire de nós tudo aquilo que nos atrapalha a obedecermos. Um dos grandes problemas do crente é a desobediência, em todos os sentidos. Desobedecem às leis e querem que Deus faça, lhe dando um jeitinho. Desobedecem às pessoas que são colocadas por Deus para fazerem alguma coisa e querem que Deus honre quando Ele estiver precisando, quando Ele mesmo desonrou aqueles que Deus colocou para que falasse e orientasse e ensinasse. Porque quem ensina é o Espírito Santo. Mas os irmãos já viram aqui andando na igreja o Espírito? Se bem que eu estive numa igreja e o irmão falou, estou vendo aqui o Espírito Santo andando. E eu fiquei muito curioso para saber como é que era. Eu ia lá perguntar, depois eu deixei. Como é que era esse Espírito Santo? Como é que ele era? Se ele era comprido, se ele era gordinho. Ele viu o Espírito Santo. Eu estou vendo ele aqui andando. O Espírito Santo se manifesta através de nós, irmãos. É quando nós damos ouvido à palavra. Quem dará crédito à nossa pregação? Quando nós damos ouvido ao que a palavra que ensina quando nós estamos lendo, nós optamos por desobedecer. E se optamos por desobedecer, nós somos mentirosos. E ele diz aqui, aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roube mais, aquele que fazia as coisas erradas, porque não está condizente com a nova vida que você diz que agora tem. Não está condizente com a sua decisão. E isso, irmãos, nós estamos pagando dívida que não é nossa. Nós estamos sofrendo com coisas que não precisávamos sofrer. Nós estamos querendo que pessoas falem o que o Espírito Santo é que tem que falar. Como é que é isso? Nós estamos querendo que as pessoas resolvam para nós problemas que o Espírito Santo que precisa dar a solução. E nós estamos crendo nas coisas terrenas. Quanto mais terrenos nós formos, menos espirituais nós seremos. Como é que você pode pensar nas coisas lá do alto? Como é que você pode pensar nas coisas ou no propósito ou no objetivo lá do alto, se você não vive uma vida espiritual? Você não vai conseguir ler. De vez em quando a gente está vendo um noticiário, alguma coisa, e vê uma pessoa que não é cristã, ou até pode ser cristã, mas está fora do espírito, de repente, e fala cada abobrinha, fala cada coisa que a gente diz, meu Deus do céu, não é possível que eles não estejam enxergando a verdade. Chega a dar uma dor no coração, a gente fica apertado quando vê alguma palavra totalmente humana para resolver problemas espirituais. Somos separados e marcados, e agora todos podem ser. Não há mais diferenças. É para todo o povo, mas nós precisamos fazer, cada um de nós, a nossa parte, que é a parte de buscar do autoentendimento. Nós temos feito alguns exercícios, temos falado sobre a palavra de conhecimento, temos tentado buscar. A palavra de conhecimento, irmãos, não é só quando estamos na igreja, não. A palavra de conhecimento, ela atua na vida do crente em todas as 24 horas do dia, ou precisa atuar. Quando você está dirigindo o seu carro, está indo por uma direção, você precisa de uma palavra de conhecimento.
Quantas vezes você e eu fomos libertos, tivemos um livramento por uma palavra de conhecimento, e que você não tem explorado, mas você já teve essa palavra de conhecimento. Estou sentindo um negócio aqui, estou sentindo no meu coração, acho que eu não vou fazer isso não, Isso pode ser uma palavra de conhecimento, de Deus falando com você, dependendo se você está conectado com Deus. Mas o problema é que às vezes, mesmo assim, você faz. Quer saber? Isso é bobagem. Por quê? Eu descobri uma das razões. É porque Deus está falando comigo, olha só como é que é interessante. Deus está falando comigo, eu sinto um negócio aqui, estou sentindo um negócio ruim. Aí, em vez de você falar assim, fala Senhor. Aí você fala assim, ô Joel, eu estou sentindo um negócio ruim, Joel, aqui. É que eu estou fazendo essa prova aqui para estudar para isso assim. E eu estou achando que não devo. Aí Joel, o que é isso, rapaz? Isso é bobagem. Estuda, todo mundo está fazendo, está se dando bem. Faz. Aí eu digo, fiquei em dúvida agora. Eu tenho um negócio dizendo para não fazer, o Joel está falando para ele faz. O Augusto, o que você acha? Eu converso muito com o Augusto, então, Augusto. Aí o Augusto disse assim, cara, não sei, nem se você faz ou se você não faz. Eu falei, agora piorou um pouquinho mais. Aí eu vou num terceiro. E chego lá, ô Beth, você que é minha amiga, fala aqui comigo. Fala, meu querido. Aí a Beth diz para mim assim, você tem que fazer o que está no seu coração. Agora piorou, porque o meu coração está em dúvida. Eu vou para a quarta pessoa. Os irmãos estão entendendo que eu estou procurando solução humana nas coisas que Deus está tentando falar comigo? Nós temos exemplo na Bíblia? Claro que temos, vários. O que mais me marca é o de Abraão. Quando Deus fala com ele, que ele vai ter filhos, ele não entende, porque não dava para ter, a mulher dele era estéril, ele era muito velho, e como é que podia ser isso? E ele vai conversar com quem? Com Sara. E Sara dá a solução humana. Eu tenho uma saída, que é o que pensei aqui, Nós temos uma escrava, e escrava egípcia, que você trouxe quando desviou do caminho de Deus e foi para o Egito com medo da fome, e trouxe do Egito, que representa o mundo, alguma coisa, essa coisa está aqui dentro de casa, e você vai ouvir a coisa da terra. Não pode, Abraão, você tinha que ter ouvido as coisas lá do alto, e você foi ouvir as coisas terrenas. E Agar dá ela a sugestão, Sara dá ela a sugestão para ter uma relação sexual com Agar, que era a escrava dele, ele tinha direito sobre ela, de alguma forma. E fez aquela maçada pura, né? Nasce Ismael, que não era o filho da promessa, e retarda por 14 anos a promessa de Deus na vida dele. Então, amados, quando nós temos que ouvir a voz do alto e ouvimos a voz da terra, a voz humana, a voz que é falha, por que isso dá errado? Não é castigo de Deus, não, porque tecnicamente nós estamos conectados lá, e estamos querendo fazer as coisas tecnicamente conectadas aqui. Não vai funcionar. Nós temos que desenvolver aquilo que tecnicamente somos. E eu vou usar esse termo muito em 2018, os irmãos vão ouvir bastante. Tem pessoas que são tecnicamente casados. Sabe como é que é tecnicamente casado? Você tem uma mulher, ela tem um marido. Vocês vieram no altar, fizeram o casamento. Foram no civil, fizeram o casamento. Estão tecnicamente casados. Agora, para que o casamento seja casamento, vocês têm que ser uma só pessoa. E para ser uma pessoa, um tem que abrir mão, o outro também tem que abrir mão, depois os dois se juntam e tem uma só carne, e etc. Então, tecnicamente é isso. Você quer ver outro exemplo de tecnicamente? Você se forma em advogado. Você já pode advogar? Não, você é tecnicamente advogado. Você tem que fazer o curso da OAB. Fez, agora você está com a carteira. Se você nunca advogar, você tecnicamente é um advogado. O que você precisa? Desenvolver para que saia do tecnicamente para o usual, para aquilo que vai dar crescimento a você.
Nós somos separados e marcados como os judeus eram separados. O que Deus quis foi pegar os judeus e fazer um povo separado para eles, os judeus, Ele escolheu os judeus para isso e marcou com a circuncisão. A desvantagem deles para nós é que só os homens podiam ser tecnicamente marcados, porque a circuncisão era só para os homens. Hoje, através da nova circuncisão, ou seja, a nova aliança, todos, homens e mulheres, e além disso, gregos, judeus, bárbaros, citas, todos, escravos, livres, todos podem fazer parte dessa família de Deus. Mas nós temos que sair do tecnicamente e olhar a nossa vida que está escondida em Deus, oculta em Deus. Eu quero que, nesta manhã, meu desejo é que você avalie a importância de você ser um batizado nas águas e dizer, não sei há quantos anos você foi batizado. Tenho pessoas aqui que têm um mês, e tem pessoas aqui que devem ter 40 anos, 50 anos. Eu tenho mais de 50. Que você possa avaliar se você tem sido aquilo que você se propôs a ser diante de Deus. Se você tem ouvido mais a voz do Espírito do que a voz terrena, porque você vai ouvir as vozes aqui, mas o que tem que acontecer é que a voz do Espírito tem que prevalecer. Se você tem sido mais espiritual do que deveria ser, se você tem sido pouco espiritual, por isso talvez é que você tenha andado com tanto medo, você tem muito medo, você tem muita incerteza, você tem muita insegurança, porque você não está pensando nos objetivos do alto. E quando nós morremos para as coisas daqui, irmãos, nós passamos a adorar as coisas de lá. É interessante, quando nós começamos a estudar sobre isso e entender o que o apóstolo Paulo está falando a essa igreja. Mas eu creio, absolutamente creio, e ainda tem uma outra coisa, quando nós achamos que estamos servindo a Deus, mas estamos servindo a Deus e estamos servindo as crendices. Não estamos pensando nas coisas lá do alto. O que são as coisas lá do alto? É suficiência total de Jesus. E nós muitas vezes nos agarramos em Jesus e num amuleto. Em Jesus e em mais alguma coisa que possa nos garantir. Porque para o homem é muito mais fácil crer naquilo que vê. Por isso que o justo viverá pela fé. E na minha adolescência e tal, as pessoas pregavam, meu irmão, o irmão está desempregado, mas a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Tenha fé, meu irmão. E você está vivendo de quê? Eu falei, estou vivendo de fé, irmão, estou vivendo de fé. Quando ele falava, estou vivendo de fé, ele está dizendo, estou desempregado, não tenho dinheiro, mas eu creio que eu vou ter. É também, porque está tudo num bojo, mas viver pela fé é viver vendo uma vida que está escondida em Cristo. É uma vida que ninguém pode ver por você, ninguém pode ver a minha vida, ele pode sentir os efeitos da minha vida, mas a minha vida sou eu que tenho que vê-la pela fé, escondida em Cristo, entendendo que assim que Ele voltar, Ele vai me manifestar em glória, ou seja, num corpo glorioso, juntamente com Ele. Aí acabaram todos os problemas. Aí você não vai ter que fazer força nenhuma para entender nada. Existem muitos crentes fiéis em tudo que a sua igreja fala, mas não são tão fiéis a Cristo, porque matam Jesus de novo, voltam ao Antigo Testamento, juntam o do Antigo Testamento com o Novo e quer segurar, e não basta naquilo que Jesus libertou, ele quer buscar crendices com alegorias, com coisas do passado que eram inerentes aos judeus,
Deus já nos libertou através de Cristo, nos dando uma vida completamente abrangente, e nós estamos querendo pegar só circuncisão, só onde alguns podiam ser marcados. Não, Deus quer marcar a todos nós, e Ele já marcou através de Cristo, mas nós precisamos sair do tecnicamente para o ativamente, para o efetivamente. Quantos entenderam isso? Eu desafio os irmãos que são batizados já. Eu acho que aqui que eu estou olhando praticamente todos, se não todos, 99%, 98% são, a reverem o seu ato de batismo. E com isso não me venha procurar depois do culto e falar: pastor, eu tive revendo, eu preciso batizar de novo. Preciso, porque quando eu fui batizado, pastor, não valeu nada não. Se hoje me deu uma coça aqui, pastor, o Espírito Santo está me... Não faça isso, não fale isso comigo, irmão. Você vai me deixar mais triste, que eu vou sair daqui: Senhor, me dá sabedoria para pregar, porque eu estou pregando uma coisa e o irmão está entendendo outra. O que eu estou dizendo é o seguinte: sim, Senhor, você perdeu 30 anos, que bom que você achou hoje. Diga: não, Senhor, eu não estou vivendo segundo o propósito que fiz contigo para viver no batismo. Eu quero uma nova vida, e essa vida, eu quero ser mais espiritual. Eu quero andar na bicicleta sem rodinha. Eu já estou 1 ano andando com essa bicicleta. Um dia desse o Bernardo, posso usar esse exemplo? Bernardo, o Augusto falou assim: meu filho, vamos andar lá no prédio, vamos andar de bicicleta. É mesmo, você tem bicicleta? Alguém perguntou. Ele disse: eu tenho, grande. Por que você não anda? Ele disse: eu tenho vergonha. Foi essa palavra que ele disse: eu tenho vergonha. Por que você tem vergonha? Ah, porque meus amigos estão lá e a minha bicicleta tem rodinha ainda. Aí o pai dele falou assim: não, hoje nós vamos lá treinar, eu vou te segurar e vou tirar as rodinhas, mas fica tranquilo. Aí eu falei assim: olha, com essa determinação ele vai aprender hoje mesmo. No dia seguinte ele falou: e aí, andou de bicicleta? Andei sem rodinha. O que faltava? Tirar a rodinha. Mas o que faltava para tirar a rodinha? Segurança. E quem transmitiu essa segurança a ele? O Espírito Santo dele, que é o Pai. Entre aspas, né? A segurança dele, o Pai falou: estou contigo, eu vou. E o que o Espírito Santo está dizendo? Estarei convosco todos os dias, até o ano de 2037. Ah, não? Até a consumação dos séculos. Então, que você possa avaliar de novo, ou reavaliar, né, o seu batismo, dizendo: Senhor, valeu a pena? Por que eu estou tomando tantas lambadas, chibatada? Por que eu estou tomando tanta coça do diabo? O Senhor disse que depois que eu me batizasse, o Senhor ia cuidar de mim. Aí você vai talvez descobrir que você não tem deixado Ele pôr a mão em você. Quando Ele vem fazendo assim, você escapola igual um ensaboado, escorrega igual um quiabo. E Deus vem falar, você escorre para lá de novo, Ele vai para... E como é que isso acontece? Isso aí seria outra pregação, irmãos. Quando às vezes o Senhor quer nos exortar e nós não queremos ouvir. Eu posso colocar bode e carneiro, ovelha, num pasto, novinhos. O bode ainda não tem chifre. Senão você vai saber: ah, aquele ali é bode, aquele lá. Mas como é que você vai saber que um é bode e outro é ovelha? Eu vou dizer para você, porque eu fui da roça. O bode dá cabeçada. Ele chega assim, cismou com você, ele planta-lhe uma cabeçada. A ovelha não dá cabeçada. E muitas vezes nós estamos dando cabeçada, irmãos, primeiro nos outros, depois damos em nós mesmos. Quando Deus está enviando o Espírito Santo para tirar as rodinhas, e você não quer entender. E lá na frente você tem 60 anos, e eis que vejo você andando pela pista de ciclovia, com a bicicleta com 2 rodinhas. E você sabe o que acontece, amado? Você confia, tem gente rindo aí, será que alguém anda assim? Olha só que interessante. As rodinhas foram feitas para auxiliar, elas não são perfeitas. Por quê? Ou para um lado, ou para o outro. Ela não te deixa ficar assim. Então, muitas vezes, nós estamos andando de bicicleta, mas estamos andando tortos. Aí depois você levanta e vai ao médico: doutor, eu tenho um problema, doutor.
O que houve? Eu tenho uma dor nesse lado aqui, quando eu viro para cá dói muito. Aí o médico vai começar a fazer com você uma entrevista, e ele disse assim, como é que é? Você anda, você faz alguma coisa, você dobra, carrega peso? Não, eu até ando de bicicleta. E como é que você anda? Bom, a minha bicicleta tem rodinha. Ah, você de repente está pela roda direita, caindo aqui. Às vezes somos crentes há 20 anos e estamos levando lambada, irmão, sem necessidade, porque não estamos vendo as coisas lá do alto. O dia que você descobrir que você tem esse direito em Deus, o diabo vai ficar furioso. Nos primeiros dias, ele vai pular, fazer a reviravolta. É para você desistir e voltar atrás. Você não vai voltar. Você vai guerrear com ele e vai resistir o diabo. E ele vai fugir de você. Me lembro, já falei isso aqui uma vez e agora estou concluindo, que uma outra época que eu morei, já aquela época era perigoso, eu era membro de uma igreja ali no Ponto Sem Réis, e ali houve uma época, os irmãos que eram de lá, tem a Ângela aqui que era de lá, houve uma época que roubavam muito carro ali, muito assalto estava dando de escuro. O que é que eu fiz? Não tive dúvida, comprei um revólver 38. E eu ia para a igreja, tinha aquelas capangas, eu botava o revólver assim, que ele encaixa na capanga, cheio de bala, ficava aqui, todo mundo pensava que a capanga de dinheiro. Então eu botava aqui, na igreja. E eu tinha alguns papéis de liderança dentro da igreja. E estava lá sentado, Senhor. E se viesse um hino assim, eu mandava ver, a tua presença me basta. Eu creio na tua segurança. Lambada. Só levando lambada. Até que um dia, eu fui a Vitória, na casa da minha irmã, e ela me viu com revólver. Para que é isso? Tem que me garantir. E ela aprendendo, sabendo os ensinamentos que o nosso pai deu na palavra, ela olhou e disse assim, muito bem. Então quer dizer que você está dizendo que Deus não te basta, que você que se basta. E que você agora, com esse revólver, você é a sua segurança. É isso que você está dizendo? Muito bem, mas ela falou com tanto carinho, com tanto amor. Eu falei, mas isso aí é a minha parte, porque a Bíblia diz que nós temos que fazer a nossa parte. Aí ela me lembrou uma coisa, que um dia o papai estava armado, eu não era nascido ainda. Ela era mais velha, ainda não morreu. E ela lembrou, o papai estava armado, não era crente, mamãe falando do evangelho para ele, disse, não sei o quê, e ele andava armado. Escutava um barulho, ele plantava fogo no mato. Um dia ele matou lá um cachorro de estimação do cara, o cara quis matar ele, porque ele atirava em tudo, matou um bezerro do outro, ele mexeu no mato, ele mandava fogo. E um dia ele saiu para acertar contas com uma pessoa que devia ele, foi armado. Aí quando ele chegou não sei aonde, tinha um tumulto de gente. E o que houve? Mataram fulano, mataram, rapaz. E o cara só andava armado e ele estava com o revólver na cintura. Mataram ele fez meia volta dali, foi para casa. Minha irmã contando, que ele pegou o revólver e disse assim, nunca mais hei de colocar esse estrupício, foi o termo que ele usou, na minha cintura. E mandou lá no meio do mato, e nunca mais. A partir dali, ele foi verdadeiramente um servo que confiou em Deus. Criou os 7 filhos, sem ter recursos, porque ele via que os recursos vinham de Deus, porque ele cria, se Deus me deu 7 filhos, ele vai me dar condição de criar 7 filhos. E nunca mais ele deixou de depender de Deus. Você precisa reavaliar o seu batismo. Por que você se batizou? Para status? Ou para deixar Jesus agir na sua vida? Para deixar Jesus agir na minha vida. E ele tem agido? Tem agido sim, pastor. 100%? Em que percentagem você está? Pastor, isso é para você avaliar. E que você agora fale com ele, coloque agora um propósito que eu não sei qual é. Pastor, Senhor, eu quero mais 10% contigo. É você que vai falar. Eu, se fosse você, eu falaria que quero 100. Mas eu quero orar por você nesse momento, para que você não seja tecnicamente crente, mas seja efetivamente com a vida escondida em Cristo. Pai, em nome de Jesus, toca nos teus servos, toca no nosso coração, toca em mim, toca em cada um de nós, Pai.
para que nós avaliemos o que aconteceu, Senhor, a partir do nosso batismo. E se alguém estiver falando assim, não, mas realmente eu batizei porque um amigo batizou, eu não sabia de nada, ok, mas você foi batizado. Fala, Senhor, eu quero tornar com efeito esse batismo na minha vida. Eu quero ser uma nova criatura. Eu não quero depender das coisas daqui, porque a minha vida está escondida, oculta em Ti. E o Senhor está preparando-me para que eu possa viver em glória, quando o Senhor vier em glória. Pai, em nome de Jesus, que nós tenhamos um corpo aqui sadio, e não um corpo doente, um corpo são, um corpo valente. Esse corpo é a igreja, que nós todos possamos fazer a mesma coisa que um ou outro talvez tenha habilidade maior. Todos queremos, nós somos um exército, um corpo perfeito, porque o corpo é teu, a cabeça é o Senhor, mas nós somos o teu corpo. Ajuda-nos, Pai, a não perdermos mais as nossas lutas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você não entendeu essa mensagem, você pode ouvi-la e vê-la de novo na internet. Ouça 2, 3 vezes.